Professor, não se importa de me dizer se consegue ouvir? Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, seja bem-vindo à nossa sessão pública para provas públicas para a defesa da tese de mestrado do aluno Nicolas Amon Trevisan Verbanek. Correto. Este trabalho foi supervisionado ou foi orientado pelos professores Dr. Luís Mesquita e pelo professor Dr. David Núñez, da UTFPR, naquele acordo de dupla diplomação que nós temos com a UTFPR. Queria, antes de mais, agradecer a todos os elementos do júri por poderem estar presentes e enfim, constituir, digamos que a banca de decisão sobre o que se vai passar nos próximos minutos. Em particular, queria agradecer ao professor Carlos Andrade por ter aceito abolir esta tese. Portanto, cumprimentar os orientadores, como eu já mencionei, o professor Luís Mesquita, que está aqui ao meu lado, e o professor David, que está no Brasil, com certeza, bem longe. Temos também pessoas a assistir de uma forma remota, através da ligação que foi disponibilizada. Também temos pessoas aqui na sala e queria desejar a todos uma boa tarde e que aproveitem o momento que vamos assistir neste momento. Estamos em presença, então, das provas públicas de uma tese que tem por título Estudo e Análise de um Sistema de Transmissão utilizando a norma ANSI-AGMA 2101 D04 e o método de elementos finitos. Não sei se o Amon já sabe, se o Nicolas, desculpe, já sabe o tempo que tem disponível. Sim. Tem entre 15 a 20 minutos. E depois temos cerca de, em função da duração que tiver, uma hora quase, não é? Para podermos, em pergunta e resposta, satisfazer as perguntas do argumento, está bem? Perfeito. Está em condições de começar? Sim. Então, quando quiser, o tempo vai começar a contar, está bem? Perfeito. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, tanto ao pessoal da banca quanto meus amigos que estão aqui, também quem está assistindo de forma virtual, em especial aos meus professores orientadores, tanto o Luís Mesquita, aqui do IPB, quanto o Davi, lá do Brasil, e também a minha família que está de forma remota assistindo. Então, eu vou realizar a apresentação hoje para obtenção do grau de mestre em Engenharia Mecânica, do estudo que foi realizado, intitulado como Estudo e Análise de um Sistema de Transmissão, utilizando a norma ANSI-AGMA 2101-D04 e o método de elementos finitos. Então, começando tratando um pouco sobre o que será apresentado nessa apresentação, inicialmente tratando sobre a introdução, tanto a motivação quanto a justificativa e objetivos do trabalho, a fundamentação teórica, tratando sobre o que vai ser apresentado, tanto sobre a engrenagem, quanto a norma, quanto também a simulação computacional, a parte de desenvolvimento do trabalho, explicando também o caso de estudo, tanto o modelo, malha, carregamento, todas as funções que foram utilizadas, e também a obtenção dos resultados, juntamente com a conclusão e recomendações para trabalhos futuros. Tratando um pouco sobre o contexto de motivação que fez eu escolher tanto esse tema quanto atuar nessa área, foi basicamente desde o início da graduação eu tive interesse em atuar nessa área de elementos de máquinas e também entender e compreender fatores críticos do sistema que também atuam ali com esses elementos e entender como que essas falhas a gente pode mitigar também tratando como trabalho do engenheiro. Trabalhar também com softwares essenciais na engenharia, então cada vez mais o mundo vai se digitalizando e estar por dentro dessas tecnologias é fundamental e também compreender os principais métodos ali para avaliar sistemas de engenharia, seja método analítico, numérico ou até mesmo experimental. O objetivo em si do trabalho, basicamente, é entender a diferença entre esses dois métodos, entender como realizar então, um comparativo desses dois métodos e também entender as limitações, vantagens e aplicações de cada um deles e tratar assim para ver como a gente pode trabalhar com ambos na engenharia, tanto a norma ANSI-AGMA quanto também o método de elementos finitos utilizando o software ANSYS. Então, tratando um pouco sobre o objeto de estudo, no caso vai ser a engrenagem. Então, basicamente, a engrenagem é um componente mecânico que é utilizado para transmitir rotação, torque, potência entre eixos, utilizado aí nas mais diversas máquinas, seja máquinas industriais, automotivas. E, então, ela possui dentes ali que se engrenam para garantir o movimento contínuo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos nas imagens de engrenagens, seja engrenagens de dentes retos, helicoidais, cônicas, sem fim. E aqui ao lado também uma exemplificação de um pinhão e de uma coroa, só a nomenclatura para a gente ficar por dentro. Então, o pinhão seria a engrenagem motriz, a engrenagem que é movida a partir do motor, e a coroa seria a engrenagem movida a partir do sistema.
Então, tratando desse engrenamento, então a gente sabe que durante o engrenamento do sistema mecânico podem haver falhas no sistema, então essas falhas geralmente ocorrem devido a tensões de flexão ou contato desenvolvidos ao longo do dente. Então, a falha de flexão, a gente tem pela literatura que essa falha desenvolve principalmente na raiz do dente, então onde diz bem de X-Res, na primeira imagem, a gente pode perceber que há essa tensão de flexão naquela região, e também a tensão de contato que se desenvolve na superfície do dente da engrenagem, a partir de inúmeros ciclos, ele vai agir essa tensão justamente nesse raio do dente, nesse raio primitivo. E ao lado a gente tem uma imagem exemplificando um pouco mais do engrenamento, como funciona, e também das forças envolvidas nesse sistema. Então, basicamente, ali a gente tem torques, forças radiais, tangenciais, e também o ponto de referência de engrenamento, que é basicamente no ponto da linha primitiva. Então, tratando um pouco e também corroborando com a afirmação anterior, a gente tem pelo estudo de Jabbour e Asmar que eles calcularam tensões das engrenagens antirrestas e helicoidais e concluíram, então, que essa tensão de contato máxima é obtida justamente nesse ponto da linha primitiva. Então, corrobora com a afirmação anterior e também no estudo de Lise e também alguns pesquisadores, eles utilizaram 3 métodos de estudo, tanto o método analítico, numérico e o método experimental, e concluíram também que essa tensão de flexão atuando no sistema ocorre justamente nessa raiz do dente, que sofrendo essa influência direta pela geometria do dente. Então, corrobora com a afirmação anterior também dada pela literatura. Ainda sobre esse estudo, essa pesquisa, que eles desenvolveram essa análise entre o método experimental e o numérico, tem-se que essa técnica é muito precisa para esse tipo de análise, então resultando em média uma variação de 0,5% dos resultados obtidos pela fórmula experimental. Também utilizando aí nesse estudo predominantemente elementos hexaédricos quadráticos de 20 nós, com 3 graus de liberdade cada nós, e são refinados até que se tenha uma tensão de flexão e tensão de contato, para que elas convergissem para dentro de até 1% de divergentes. Então, esse resultado vai ser importante para a gente concluir uma afirmação posteriormente. Tratando um pouco sobre a norma em si que a gente estudou, então, basicamente, a gente tem que essa norma trabalha sobre a padronização de sistemas mecânicos de transmissão. Então, ela garante qualidade e confiabilidade no sistema que a gente está trabalhando, atuando principalmente na tensão de contato à flexão e na tensão de contato e a tensão à flexão ágil. Então, juntamente com a tensão de contato e a tensão à flexão, a gente tem os dois parâmetros que são os fatores de segurança dessas ambas. Então, temos ali alguns fatores que corroboram para calcular essas tensões. Não vou entrar em detalhes em cada um específico, mas só citando que, por exemplo, há fatores comuns entre esses dois métodos de cálculo. Por exemplo, a carga tangencial. Então, a gente tem que essa carga é aplicada justamente nesse ponto do diâmetro primitivo. Então, tem fatores de sobrecarga, fatores dinâmicos que trabalham ali, seja por conta de uniformidades, vibrações ou outras coisas que aconteçam no sistema de transmissão. E também fatores específicos que atuam ali, por exemplo, fatores de condição de superfície, que vai tratar mais de tensão ao contato, ou fatores de espessura de borda, que trata mais aí sobre tensão à flexão. Tratando um pouco sobre a simulação numérica em si, então, basicamente, a simulação numérica ou simulação computacional, que a gente entende hoje em dia, ela vai subdividir, vai discretizar esses elementos em subelementos, como a gente pode ver na figura ao lado. Então, a gente tem o elemento como um todo, e ele é subdividido em microelementos e discretizado em microelementos, que são solucionados aí por meio de equações algébricas. Então, naquela primeira imagem, a gente pode observar alguns elementos, sejam ele 2D ou 3D. Então, 2D a gente pode representar ele seja por triângulos ou quadriláteros, e 3D por tetraedros ou hexaedros. Então, cada elemento terá nós, e cada nós será solucionado algumas equações, para aí sim a gente obter esse resultado aproximado sobre das tensões que a gente está trabalhando. Então, a imagem ao meio, a gente pode ver também as tensões atuando em sólido 3D. Então, a gente pode ver que há 3 graus de liberdade, x, y, z, que também podem ser calculados a partir dessas soluções. Sobre os elementos em si que a gente está trabalhando, então, para trabalhar nesse estudo, utilizou tanto o elemento sólido, Solid 186, que seria aquela primeira figura. Então, esse elemento ele atua com 20 nós, com 3 graus de liberdade cada nó. Então, a gente pode observar que é um elemento que vai trazer uma confiabilidade maior para os resultados, uma vez que ele vai ter mais nós do que os convencionais, que também trabalha justamente para geometrias mais complexas, como é o caso do dente da engrenagem. E no caso de elementos de contato, então a gente tem tanto o conta 174 quanto o target 170, são dois elementos que trabalham em conjunto nesse sentido. Então, o conta seria o primeiro elemento que está exemplificado na imagem azul, seria o elemento que vai estar na superfície de contato, ele vai atuar junto com o sólido, Solid 166, 186, ele vai atuar como se fosse na superfície do sólido, e aí sim o TAR 170 vai estar no outro componente, que vai ser na superfície alvo, que vai ser aplicada esse contato. Tratando agora sobre o sistema de referência do estudo, vai se tratar sobre um par de engrenagens de dente reto. Esse par de engrenagens está presente em uma máquina de padrão pitch do tipo FZG,
quais foram adaptados também alguns parâmetros. Então, a gente pode ver na tabela 1 os parâmetros geométricos que vai ser tratados na figura, no modelo, tanto o número de dentes quanto os diâmetros primitivos, largura da face, raio de base. Então, essas informações foram utilizadas para modelar a geometria e também os parâmetros dos materiais na tabela a seguir, tanto parâmetros de módulo de elasticidade, densidade de massa, razão de Poisson, todas essas informações também são necessárias para fazer a análise. Em relação aos testes, foram realizados 3 testes. Então, o teste 1 foi realizado nas condições padrões do sistema. Então, tanto com o torque do pinhão a 250 Nm, quanto a largura da face padronizada como uma tabela, tanto o material também. O teste 2 foi feita a variação da largura da face, conforme a recomendação da literatura. Então, essa recomendação varia entre 6 vezes o módulo e 16 vezes o módulo, também para ver qual é a influência dessa largura nas tensões. E a variação do torque aplicada na engrenagem motora, também 50% a menos, 50% a mais do torque nominal. Para fazer a implementação do método analítico, utilizou o software MATLAB. Então, todas as equações foram aplicadas no MATLAB, tanto seja as equações provenientes da norma, quanto parâmetros provenientes da norma, e todas as definições foram utilizadas para implementar aqui no MATLAB, e aí sim obter os resultados para tensões de contato e a flexão de forma analítica. Agora, tratando um pouco da implementação do método numérico nuances, então, basicamente, inicialmente foi feita a modelagem no SolidWorks com os parâmetros estabelecidos na tabela mostrada anteriormente. Após essa implementação no SolidWorks, foi feita a importação da geometria nuances no Workbench e também a implementação tanto das propriedades do material quanto de outras configurações do sistema. Outro ponto importante salientar é a simplificação do sistema, uma vez que a gente tem o sistema como um todo, são as duas engrenagens, porém, por conta da simplificação e por conta também da quantidade de elementos que gerou com essas duas engrenagens, foi feita a simplificação analisando apenas um dentro de cada engrenagem, que é justamente o ponto de contato entre elas. Então, aqui a gente tem a implementação do método numérico, estamos tratando das condições de fronteira que foram aplicadas. Então, a gente estudou um caso onde a coroa representa o seu estado em repouso. Então, analisando aquela coroa, que é a face que está em azul, ela está em repouso, aplicando um fixe de suporte nessa região e um joint load de um momento ali de 250 Nm que foi estabelecido no pinhão para fazer essa relação entre as engrenagens. Também utilizando uma condição sem atrito, já que na norma ela não estabelece padrões definidos. Então, como ela considera uma unidade, a gente considerou também sem atrito para não haver nenhuma divergência entre os dois métodos. Um ponto fundamental de a gente citar aqui é a relação à convergência de malha ou independência de malha, uma vez que a malha tem um resultado significativo nos resultados que a gente está tratando, e essa independência de malha nada mais é do que o momento em que essa malha não tem influência significativa nos resultados. Então, foram feitos 10 casos de estudo buscando essa independência de malha, tratando no primeiro caso de estudo com uma malha um pouco mais grosseira, digamos assim, partindo então para uma malha muito mais refinada, e aí sim a gente vai obter resultados em relação a isso. Então, tratando um pouco dos resultados desse teste de convergência para tensão ao contato, a gente pode observar que do primeiro ao último teste realizado foi obtido ali um erro, uma precisão muito maior dos casos. Então, a gente pode observar que na primeira a gente está trabalhando com um número de nós de cerca de 166 mil, enquanto na última, no caso mais refinado, a gente está trabalhando com quase 1 milhão de nós, quase 1 milhão de nós e mais de 200 mil elementos. Então, a gente está trabalhando com um caso muito mais refinado, que vai trazer também muito mais precisão para o nosso resultado. Então, a gente também pode perceber que do caso 1 para o caso 10, a gente pode perceber um erro ali de cerca de 18% de divergência entre um e outro. Da mesmo modo, para o teste de tensão à flexão, foram feitas essas 10 análises, e a gente pode observar esses resultados também, que ela obteve uma convergência um pouco mais rápida, ou seja, com um pouco menos de testes do que a condição anterior, mas ainda assim a gente pode observar que do teste 1 para o teste mais preciso, a gente teve uma variação de cerca de 4% entre um e outro. Vale ressaltar também que para o teste 2 e 3, que foram da variação da largura e também da aplicação do torque, foi utilizada a condição 9, também que como ele já obteve-se uma convergência, utilizou essa condição 9 com um pouco menos elementos do que a condição 10, justamente pelo tempo de processamento no computador. Em relação à obtenção dos resultados, aqui estão os resultados da forma analítica, que foram obtidos ali no MATLAB. Então, a gente tem que a tensão de contato AGMA e todos os seus fatores, mas em específico a tensão ao contato deu 1.930 megapascais e em relação à tensão à flexão deu de 505 megapascais. Já no método numérico, com a simulação computacional nuances, a gente tem que a tensão de contato deu 1.915 megapascais justamente nessa região da linha primitiva do dente, justamente nessa área de contato, enquanto a tensão à flexão deu 509 megapascais justamente na tensão no raio de base, que também já era um resultado esperado aqui para análise.
Com relação à influência da largura da face, a tensão à flexão, a gente pode perceber claramente que, com o aumento da largura da face, há uma diminuição da tensão do sistema, que já é também esperado, justamente porque há um aumento na área dessa seção, o que vai fazer com que a tensão diminua também. A gente pode perceber que também houve uma convergência dos resultados, aqui não deu tão preciso quanto nos outros, por exemplo, o erro maior deu de 10,5%, porém, ainda assim, a gente consegue obter ali uma linearidade das duas linhas, tanto da questão da AGMA quanto do que foi obtido pelo método numérico. Da, da norma AGMA, a gente pode perceber que também ela é um pouco mais conservadora em relação ao ANSYS, justamente porque, por ser uma norma, ela precisa conservar um pouco essa questão da segurança do sistema. Em relação à aplicação do torque, então a gente tem aqui a influência do torque aplicado à engrenagem motriz. A gente pode perceber também que, com o aumento do torque, também há um aumento da tensão envolvida no sistema. A gente pode perceber que também houve uma pequena variação da divergência entre ambas as análises, uma divergência máxima de 7,9% e uma mínima de 0,6%. Então, variou nessa faixa também essa relação. E aqui também a questão em relação à tensão à flexão, também houve um comportamento similar, porém o erro ali, o máximo deu de cerca de 0,9% e o mínimo de 0,8%. Em relação à conclusão e a parte dos resultados, então a gente tem que, inicialmente, os resultados na parte do teste nas condições padrões, a gente obteve uma divergência de 0,8% para tensão ao contato e 0,7% para tensão à flexão. Isso foi um resultado bem assertivo, na nossa opinião, justamente pela aquela afirmação no início que o máximo seria de 1%, então a gente conseguiu reduzir esses valores para abaixo de 1%. Também outra conclusão interessante é em relação à variação significativa nos resultados com base na qualidade da malha. Então, a malha tem uma influência significativa nesses resultados, uma vez que nas mesmas condições de fronteiras, alterando apenas a qualidade da malha, a gente passou de uma condição, por exemplo, de tensão ao contato de 19% para 0,6% de convergência, de divergência. E para a tensão à flexão, houve esse intervalo também um pouco menor, porém passou de 4,6% para 0,008%, que é quase um erro nulo que a gente pode considerar. E também o método numérico proporciona uma análise ponto a ponto do sistema, que permite que a gente consiga analisar criteriosamente aonde que está sendo esse ponto de falha e como que a gente pode mitigar esses erros para que não ocorra falha no sistema de forma mais detalhada. Em relação aos efeitos da largura de face, a tensão à flexão, então a gente pode observar, como citado anteriormente, que houve uma diminuição da tensão com o aumento da largura da face. Obviamente, isso não é um fator único para se considerar quando você está fazendo um projeto, justamente que quando aumenta a largura da face, aumenta também o peso da engrenagem, e isso tudo vai sobrecarregar ainda mais o sistema. Então, analisando qual que vai ser a largura da face ideal, mas também é uma perspectiva válida para a gente entender como o sistema está se comportando. Então, o erro máximo observado foi de 10,5% e o erro mínimo de 2,6% entre esses dois métodos. Com relação ao resultado do teste 3, a variação do torque aplicado, então a gente pode observar também que houve um aumento da tensão com o aumento do torque, também é uma condição já esperada, porém ainda assim houve uma linearidade dos gráficos, então houve uma condição bem parecida entre os dois gráficos, tanto da norma ANSYAGMA quanto do método numérico nuances, e esse erro aí para tensão ao contato máximo foi de 7,9% e o mínimo 0,6%, e já para tensão à flexão, o máximo foi de 0,9% e o mínimo de 0,8%. Então, variou nessa faixa aí abaixo de 1%. Como conclusões gerais, temos aí que o trabalho apresentou um descritivo completo da norma ANSYAGMA e dos parâmetros que compõem a norma, então descrevendo toda a análise para fazer essa implementação durante o dimensionamento de algum projeto de sistema de transmissão. Também essa combinação entre a norma com o MATLAB apresentou uma forma rápida e prática para a gente realizar essas análises, uma vez que implementando essa norma no MATLAB, apenas alterando alguns parâmetros a gente já consegue obter esses resultados. E também o método numérico apresentou-se como uma ótima solução para casos onde a norma não se aplica. Então, por exemplo, em casos onde há um ângulo de lente maior que 20 graus ou há uma tabela que não se encaixa diretamente à norma, a gente pode aplicar no método numérico, a gente pode perceber que a divergência e a convergência eles são fatores que se aplicam e são bem parecidos os resultados entre os dois métodos. Ou também, caso seja possível, fazer a combinação entre ambos os métodos, se mostra também uma estratégia altamente eficaz, uma vez a gente vai ter ainda mais certeza do que a gente está trabalhando no sistema. Com relação a trabalhos futuros, então, algumas sugestões aí para continuar a pesquisa nessa mesma linha de trabalho. Sugestões aí, algumas investigações sobre o comportamento de tensões com materiais distintos de fabricação, ou também com algumas formas distintas de engrenagem, seja helicoidais, cônicas, planetárias, ou também realizar um comparativo entre outras normas de dimensionamento,
ao contrário da norma ANSIAGMA, podendo utilizar, por exemplo, a norma ISO, ou também realizar uma análise com mais dentes, por exemplo, 2 ou 3 dentes de engrenamento, que foi o sistema que a gente acabou realizando com apenas um dente de cada engrenagem. Colocar 2 dentes, 3 dentes, pode ser que altere esses resultados também, pode ser também uma informação para trabalhos futuros. Então, seria isso. Agradeço a atenção de todos e fico aberto a perguntas e sugestões.